Olha que coisa linda, galera. O vídeo de hoje fala sobre uma coisa muito interessante. Os jovens estão sob possessão demoníaca. Não era uma coisa que eu queria falar, né, tal, com alegria, mas é um fato. É um fato, não podemos negar fatos, né? E por quê? É uma sociedade narcisista, é uma sociedade egoísta, uma sociedade influenciada por ideologias satânicas, né? Abertamente satânicas, como o socialismo, o liberalismo também é satânico, tá? O liberalismo fala, eu sou capitalista, também tá sob influência de Satanás, tá? Porque o liberalismo também é uma ideia totalmente satânica, né? Antibíblica, né? Então, assim, são séculos de influência, né? De todo tipo de lixo. E agora nós temos que lidar com isso, né? E aí, por isso que você vê, nunca se viu tantos jovens com depressão, tantos jovens com ansiedade, tantos jovens com crise de pânico, tá? Nunca se viu, nunca na história humana teve tantos. Por quê? Porque a gente está vendo um aumento preocupante, né, na sociedade, de diversas catástrofes, diversos índices preocupantes, né, na sociedade. Então, a gente está observando que a esperança do jovem se perdeu. Ele perdeu sua esperança, ele perdeu completamente seus objetivos, né? Exatamente também por uma economia falha, né? Por leis draconianas governamentais, né? Então, assim, a gente está vendo o quê? A gente está vendo a expansão do Estado, que também é uma ideologia satânica, né? Porque o Estado nada mais deveria ser do que organização para segurança e só, tá? Mas aí o Estado dele foi se mudando e através dessas ideias, né, ele foi interferindo em outras áreas da vida do cidadão, né? E hoje nós temos aí uma sociedade falida, né? E os jovens sem esperança, né? Como que vai ter esperança? O que tem para ele de oferta de emprego é um trabalho de R$1.600. Numa economia hiperinflacionada, R$1.600 não faz nada, o cara consegue pagar nem aluguel. São jovens que moram com os pais, né? E além das questões psiquiátricas e médicas, né, como eu falei, a crise de pânico, ansiedade, depressão entre jovens, nós também vemos movimentos culturais que externalizam isso, né? Então a gente vê muito aumento de pessoas aderindo ao movimento gótico, né? Aumento de adesão ao niilismo, né? Não que isso seja crime, não, mas isso acontece. E isso influencia a sociedade, né, a esse caminho. Então, as nossas crianças e jovens estão totalmente perdidos, totalmente destruídos. É muito triste falar isso, mano. E acaba que quando a pessoa tá nessa, não tem como, tá? Não existe esse negócio de força de vontade, não existe essa porra. Tudo é espiritual. Então, quando a pessoa tá nessa frequência, obviamente ela vai ser atraída por e para demônios, né? Porque os demônios, eles vibram nessa frequência, né? Isso são demônios, né? Anjos caídos, né? Então eles perderam a frequência de adoração ao Senhor, que é o que manteria eles no céu, né? O que mantém a nossa alma no céu é adorar a Deus. Então, porque a pessoa vai para o inferno é por maldade de Deus? Não, é porque você nunca cultivou essa relação com Deus durante a sua vida e depois da morte não é mais possível. A sua alma não sabe adorar a Deus. Então você não consegue ficar no céu. E aí você vai ficar num vale onde todas essas almas, milhões e milhões e milhões, estão, né? Então assim, gente, é muito sério, velho, é muito sério, entendeu? Esse meu canal aqui é o canal mais importante do YouTube, por isso que é o menos visualizado. Tá? Não tem intenção de monetizar, não tem intenção de porra nenhuma, tá? É porque eu ganhei de graça esse conhecimento e eu tenho a obrigação de passá-lo de graça, né? E os jovens estão perdidos assim como eu estava, tá? Eu vivi sob influência de demônios por quase 30 anos da minha vida, 20
28, 27, sei lá, vai ser uma coisa diabólica, sabe? Eu sei o que eu estou falando e realmente é muito triste, tá? Nós precisamos nos unir, e eu preciso que os jovens também queiram, porque também existe uma coisa, eu era depressivo, eu odiava a vida, eu tentei tirar minha vida, não tentei de fato, não vou mentir, mas eu tinha vontade, várias vezes passou pela minha cabeça, né, na época que eu era um jovem, né, com razão, né, uma sociedade falida moralmente, espiritualmente, famílias destruídas, né, economia destruída, né, então que isso nos leva a a depressão, obviamente, né? Qualquer pessoa que está lúcida é depressiva, né? Então, eu não culpo os jovens, né? Mas eu gostaria que vocês estivessem conosco nessa luta, nessa batalha, né? Que a sociedade ela tá indo rumo à destruição completa, tá? Rumo à destruição completa, infelizmente, né? E as elites que são satânicas e que criaram todas essas correntes de pensamentos que moldaram a sociedade, elas querem isso, né? Por isso que as pedras guias da George falavam para manter a população em 500 milhões, ou seja, vai morrer 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões, tá? Como? Das formas mais terríveis, tá? E aí vai vir esse anticristo, esse ser iluminado, né? Illuminati, né? Por isso, velho, quando você conversa com qualquer maçom ou com qualquer Rosa Cruz, né, ou qualquer gnóstico, eles riem de Jesus, que eles acreditam, né, no Jesus gnóstico, ou seja, no Jesus satanista, né? Então eles riem, né? Quando você fala do Velho Testamento, eles dão risada, fala de Moisés, dos milagres, né, eles dão risada. Mas o ponto fraco de qualquer gnóstico é você falar de Lúcifer. É o anjo de luz. É ele que caiu, ele é o principal demônio, né? É o anjo de luz. Então, assim, ele é o principal motor, né, dessa sociedade, né? Então, assim, que eu te falei, é satanista e tal, né? Então, o principal demônio é Lúcifer, tá? Não tem outro, tá? E é isso. Tem... Acabou, né? Tudo se perdeu. Ele que iniciou a rebelião e o conhecimento é mau. Seria melhor a gente ser como os animais, né? Assim, a gente ia ser criaturas que a única coisa que faz é louvar a Deus. A gente não ia ter que trabalhar. Por isso que os anjos se rebelaram, porque eles iam ter que nos servir, entendeu? Eles que iam gerar toda uma tecnologia, toda uma infraestrutura, e as pessoas iam ser completamente inocentes, entendeu? E esses demônios iam passar toda a eternidade servindo a humanidade, né? Aí vão, né? Só que no inferno, né? Porque lá eles vão ter que cumprir o papel deles, porque lá eles não vão ter outra opção, né? O inferno é isso. Então eles não têm outra opção, né? Lá no inferno eles vão cumprir essa missão, tá? E esses demônios estão aí, tá? São os Watchers, né? Eles eram vigilantes, mas não só vigilantes, tá? Eles eram também para nos servir. A vigilância também é para isso, né? Gerar segurança, né? Tá? Só que eles não aceitaram isso, né? Eles se achavam melhores que os seres humanos, né? Só que não, porque nós temos o livre-arbítrio. Anjo não tem, tá? Então, assim, o que era mal, ele já foi pré-concebido a ser mal, né? Então, por isso que Deus fez Lúcifer tão lindo, né? Ele era um anjo de luz mesmo, ele era o mais lindo. Então, que isso o corrompeu, né? Então, assim, por que Deus não me faz ser rico? Por que Deus não me ajuda a ser rico? Porque às vezes é isso que vai te corromper, né? Assim como também, como que Deus permite esses satanistas maléficos serem ricos? Que é isso que os corrompeu, foi por isso que eles fizeram esses pactos, né? Todos esses grandes gênios aí, né, que ficaram bilionários do dia para a noite, eles estão simplesmente compartilhando com o público tecnologia militar, né? Tecnologia militar, que isso é feita para manipulação das massas, né? As redes sociais, né? Mark Zuckerberg, Elon Musk, né? Com satélites, todas essas tecnologias elas são feitas para manipular o povo, né? E os governos vão soltando, e aí esses caras aí que são muito ricos são apenas garotos propaganda, né?
Então, infelizmente é isso, a sociedade é isso, ela é movida pela guerra, a tecnologia é movida pela guerra, né? Então já vem dessa época dos Watchers, né? Por isso que Deus mandou dilúvio, tá? Porque eles eram maus, comiam carne humana, eles faziam todo tipo de barbaridade, era com eles mesmo, entendeu? Era com eles mesmo, eles são maus, são seres maléficos mesmo, entendeu? Não pense o contrário, não. Que eles querem nos matar, querem nos destruir, né? Porque eles odeiam isso, que a gente tem a possibilidade de salvação. É eterno, mano, é eterno. Então os anjos bons são aqueles que eles já foram predestinados a servir a Deus, só isso, entendeu? Eles não têm livre-arbítrio. Anjo não tem livre-arbítrio, tá? Pra nós Deus deu, né? Por isso que a gente é mais poderoso que o anjo, né? Porque se o anjo fosse tão poderoso, ele aparecia aqui na Terra, ele fazia, acontecia, né? Ele usava do poder dele, destruía tudo, né? Dominava tudo, né? Mas só que ele não tem essa capacidade. Aí ele faz apenas de acordo com a permissão de Deus. Por isso que em Jó você vê que o demônio pediu para Deus, falou assim: permita-me que eu toque a vida deste homem, né? Porque ele não consegue, ele não tem autoridade, ele não tem livre-arbítrio, então ele faz só de acordo com a permissão de Deus, tá? Então até as maldades, até a prisão, a morte, os assassinatos, toda a maldade que tem no mundo, por que Deus permite? Porque Deus criou os anjos, Watchers, que iam se corromper, ele sabia disso, com essa finalidade, tá? Para representar os seres humanos maus, porque ele é santo, né? Então, assim, como o ser humano é mau, né? Então, assim, caraca, essa pregação aqui, mano, cabulosa, vai ser uma pregação, entendeu? E assim, nós estamos nessa situação, né, nós precisamos acordar, que o mundo virou, né? O mundo virou uma merda. Temos que tomar cuidado, vigilante a todo momento, porque pra gente se corromper, meu amigo, é daqui pra ali.